Então, vamos acompanhar esse processo. Nós vamos aplicar radiofrequência, é a mesma radiofrequência daquele equipamento que você já conhece, a diferença é que a ponteira na superfície está fria, o efeito interno é o mesmo. Então, radiofrequência, aquece as camadas profundas da pele, então nós estamos atingindo derme e hipoderme. Essa hipoderme, ela também vai atuar produzindo um efeito de aumento vascular no adipócito, isso favorece lipólise também. Essa corrente elétrica de alta intensidade é que vai promover calor também na derme. E com relação a esse aquecimento, nós temos a contração imediata do colágeno, que nós chamamos de efeito lifting, a estimulação à síntese de um novo colágeno através dos fibroblastos e um aumento circulatório. Com a contração imediata do colágeno é apenas efeito Cinderela. Ele vai passar em torno de 2 a 3 horas depois. A estimulação da síntese de colágeno é a que vai perdurar por até 6 meses. Então, todas as vezes que você repetir o seu tratamento, nós damos aí um intervalo médio de 15 dias, todas as vezes que você produzir um novo efeito térmico localizado, você vai estimular novamente aumento de produção de colágeno naquela região. Por isso que o efeito é somado. Nós preconizamos aí em torno de 6 a 8 sessões no total para você finalizar o protocolo, mas de 3 a 4 sessões você já consegue perceber um resultado bem visível. Os efeitos esperados são durabilidade do tratamento, então a longo prazo você ainda continua mantendo esse tecido com um aumento de produção endógena maior. Nesse caso, nós não temos nenhum tipo de dano superficial e nem interno, não há sequelas, então não há downtime. Promover lipólise na região de gordura localizada. Nesse caso, nós estamos nos referindo especificamente à ponteira monopolar. Ela vai reforçar as estruturas da derme, aumentando a sustentação desse tecido, melhorando a densidade e a capacidade elástica nessa região. Como nós estamos aumentando o aporte nutricional dessas células, nós também teremos uma resposta de revitalização total desse tecido, além de favorecer a permeação de ativos que vão trabalhar o efeito antioxidativo, nós vamos trabalhar esse tecido melhorando a nutrição, melhorando a retenção de água nesse tecido, favorecendo um aspecto mais saudável. A redução de volume da gordura causa um modelamento tanto na face quanto no corpo, e esse você pode inclusive trabalhar a gordura de papada, que é uma gordura difícil de trabalhar e que deixa o rosto com um aspecto mais harmônico. Rejuvenescimento da pele, estimulando o colágeno e a elastina, como você já sabe, combatendo e prevenindo flacidez, e é um ponto que nós devemos sim levar em consideração. O paciente não tem ainda rugas, linhas de expressão, ele é elegível para esse tipo de tratamento? Sim, ele é elegível, porque nós combatemos também flacidez e prevenimos ela. Nós estamos aumentando fisiologicamente a produção de colágeno, mesmo que não haja uma necessidade tão perceptível ali naquele tecido. O aumento na circulação vai melhorar todo o tecido, todo o aspecto geral, principalmente melhorando o metabolismo no adipócito, reduzindo gordura localizada e eliminação de toxinas. Com relação às contraindicações absolutas, o que nós temos que nos lembrar? Primeiro, com relação ao transtorno de sensibilidade. Na criofrequência, você não consegue perceber que há efeito térmico acontecendo. Então, todas as vezes que você tiver um transtorno de sensibilidade, tanto para radiofrequência quanto para criofrequência, vai ser prejuízo na sua sensibilidade como terapeuta, de saber se está aplicando muito tempo, se a ponteira ficou muito tempo numa mesma região, você perde esse parâmetro. Então, é muito importante que a sensibilidade na pele ela esteja preservada de todas as maneiras. Há algum efeito inflamatório? Diminuiu ali naquela região a sensibilidade? Nós orientamos que você não faça a aplicação até que esse efeito de normalização da sensibilidade aconteça.
Nas gestantes, por questões deontológicas, nós não temos pesquisa na gestante, então nós não podemos aplicar. Há alguns artigos que dizem que o campo gerado, o campo eletromagnético gerado pela radiofrequência poderia atuar no corpo da gestante e durante um processo de desenvolvimento fetal interferir na divisão celular. Então, nós realmente não recomendamos porque não há um aprofundamento nesse tipo de estudo e a radiofrequência na gestante também não é muito bem indicada. Nesse caso, por segurança, não orientamos nem que você, como aplicador, faça uso da radiofrequência e nem com pacientes gestantes ou com possibilidade de estar gestante. Sobre áreas onde nós temos síntese metálica, de todas as formas, inclusive implante odontológico, aparelho odontológico, isso realmente exclui o uso da radiofrequência localizada. Tem um implante dentário, mas vai tratar abdômen? Não há problema. Vai haver problema logo abaixo da ponteira. Então, nós não orientamos, caso você tenha uma haste intramedular, um fio de Kirchner, pinos, placas, naquela região especificamente nós não recomendamos a aplicação. Se fosse uma radiofrequência capacitiva, onde o campo gerado ao redor do equipamento é muito mais intenso, nessas radiofrequências nós não poderíamos nem operar, mesmo que fosse à distância. Como nós estamos trabalhando com uma radiofrequência resistiva e o campo é gerado apenas ao redor do emissor, não tem problema você fazer em regiões distintas a área de pino, de placa, onde você tem um metal. Portadores de marca-passo cardíaco, não pode se aplicar de forma alguma e nem ligar o equipamento, porque o campo que é produzido pelo equipamento, a onda de rádio que extravasa o campo da própria ponteira, interfere na atuação do marca-passo, tanto cardíaco quanto coclear, central, independente de quais equipamentos forem. Sobre a glândula tireoide, principalmente, porque nós acabamos aplicando na região de pescoço, deve-se haver um cuidado muito grande nessa região. E em algumas situações, quando nós temos ponteira para a área íntima, não é o caso desse equipamento, mas naquelas radiofrequências onde você tem a opção do tratamento íntimo, a radiofrequência é totalmente contraindicada para a região de genitais, pode causar efeito estéril e aí você pode prejudicar a natalidade daquela pessoa. Em focos infecciosos e em processos inflamatórios agudos, lembre-se, é efeito térmico. Mesmo que a superfície esteja resfriada e o interno do tecido aquecido, você está estimulando vasodilatação. Então, se eu tenho uma inflamação localizada e aplicar radiofrequência, você vai sim piorar o quadro inflamatório. As contraindicações absolutas estão restritas a condições hemorrágicas, isso deve ser muito bem lembrado. Se o seu paciente tem alterações nos fatores de coagulação, se tem uma baixa de plaquetas, pode inclusive ser induzida por dengue, por exemplo, ou se ele está tomando um anticoagulante, isso realmente deve ser levado em consideração para você não causar nenhum tipo de prejuízo para esse paciente. Naquela região, ter um extravasamento, às vezes é uma região pequena, a pessoa nem vai ficar tão impressionada, não vai ficar tão chateada com o processo, mas você está causando dano. Então, por esse motivo, nós não recomendamos de forma alguma e que você faça uma avaliação bem específica para evitar qualquer tipo de transtorno acerca disso. Tecido neoplásico, lembre-se que calor é um estímulo para mitose celular, então você tem que ter certeza que naquela região não há câncer. E se você tiver um câncer, mesmo que tenha sido tratado e ele ainda esteja estadiando com acompanhamento médico, para esse tipo de tratamento nós não recomendamos e caso haja uma recomendação, ela deve vir do médico do seu paciente, do oncologista específico do tratamento dele.
Sobre o globo ocular, o aquecimento causa degradação de colágeno e de tecido conjuntivo, você pode afetar o nervo óptico. Sobre implantes de silicone, nós temos algumas situações que inclusive causam reação de rejeição na prótese de silicone. Então deve haver um cuidado muito específico, porque você pode aquecer e degradar a cápsula que está prendendo aquele silicone na região adequada e ainda desencadear um processo de rejeição. Trombose venosa profunda. Você já sabe que um trombo está aderido à parede do vaso por uma má vascularização, uma má perfusão vascular naquela região. Se você hiperaquecer e vasodilatar, você pode deslocar esse trombo e causar uma embolia, que é um quadro muito mais grave. Você deve se lembrar que todas as vezes que você observar um membro que ele estiver com tamanho diferente, edema mais localizado em algumas regiões, mais distais, uma região mais avermelhada, mais quente, dor, principalmente quando o seu paciente caminhar, sugere que naquela região você tenha algum trombo se formando. Então observe, é questão observatória propriamente dita. Você vai observar, viu que há diferença de tamanho de membro, o membro direito está diferente do membro inferior esquerdo, não faça a aplicação de forma alguma. Você aumentando a vascularização, mesmo que seja em regiões diferentes, abdômen e tudo mais, você vai aumentar sim a vascularização em todo o corpo, e isso pode causar ali um atrito que acabe levando embora esse trombo e deslocando ele do lugar. As contraindicações relativas são a região do pescoço, onde nós temos a glândula tireoide, então nós preservamos toda essa região aqui central, então delimitamos a linha, a margem aqui no pescoço, e você pode trabalhar na região lateral. Então aqui nessa área onde nós temos o esternocleido, tudo bem, você pode aplicar. E na região, abaixo da região do mento, aqui, você também pode aplicar, descer um pouquinho mais até a linha do pescoço. Esse é o ponto. Para DIU, nós temos restrição específica para aqueles que são de metais, DIU de cobre. Mas nós devemos também causar ali na região um aumento vascular que talvez cause algum tipo de interferência na liberação do diumirena. Não existe nenhum estudo mais aprofundado com relação a isso. E por esse motivo, nós recomendamos que você não faça imediatamente sobre essa região. Pode trabalhar ao redor, pode trabalhar no abdômen superior, na região de coxas, de glúteo, não há problema. O problema está você trabalhar diretamente sobre a região do útero onde está o implante. Toxina botulínica. Se você não quiser perder o efeito da sua toxina botulínica, nós não recomendamos que você aplique a radiofrequência, mesmo com um tempo superior a 30 dias, porque você vai acelerar o brotamento de uma nova placa neural, pelo efeito de aumento vascular. Então, nesses casos, não seria muito interessante. Porém, se você quiser normalizar a expressão facial de uma toxina que ficou irregular, um lado diferente do outro, você pode sim aplicar a radiofrequência, uma sessão, e normalizar essa expressão. Ou se o seu paciente não quiser o efeito da toxina localizada, você pode sim aplicar radiofrequência, que você vai normalizar dentro de umas 2, 3 sessões, você normaliza totalmente a contração naquela região, naquele músculo. Implante odontológico, então todo tipo de implante, por ser síntese metálica, imediatamente na região nós não fazemos, mas nas regiões adjacentes não há problema algum. Implante de polimetilmetacrilato é um implante sintético, então esse implante sintético, quando nós estimulamos efeito térmico, do mesmo jeito que acontecia nos implantes de silicone, o risco de rejeição aumenta. Então nós não recomendamos nenhum processo inflamatório e nem térmico nas regiões de implante permanente, que é o caso do polimetil. O implante de ácido hialurônico não tem problema de rejeição,
mais a vasodilatação vai fazer com que você perca uma quantidade significativa de hialurônico que está localizado ali naquela pele. E aí, por decorrência disso, você acaba perdendo o preenchedor. Se é o seu objetivo, não há problema. Mas se você quer manter o preenchedor na região malar, na região labial, é muito importante que você saiba que o calor produzido com a radiofrequência vai fazer você diminuir a quantidade de preenchimento ali. As indicações nós já comentamos, mas vale a pena reforçar. Flacidez de pele e envelhecimento são as principais indicações da criofrequência e de uma radiofrequência convencional. Fibroses e aderências, nós trabalhamos a 38 graus apenas para deixar esse tecido mais maleável, distensivo. Nesse caso, nós podemos inclusive associar um vácuo para fazer tração nessa fibrose e melhorar o aspecto geral dessa aderência. Em alguns artigos, se usa um processo de degradação total superior ao tempo de estímulo de colágeno. Então, habitualmente, nós trabalhamos entre 3, 5 minutos na face, em torno de 5 até 10 minutos na região corporal, de acordo com o equipamento. Se você vai fazer para degradar totalmente aquele tecido conjuntivo que está aderente, ali nós vamos deixar muito mais tempo, geralmente 15, 20 minutos numa mesma região para degradar colágeno de fibrose. A questão é, nós não temos controle visível disso e nem o quanto de dano nós estamos causando. Então, há controvérsias com relação a esse tipo de tratamento. Poderia dar certo? Sim, porque o calor está degradando o tecido conjuntivo. Porém, nós não temos controle do volume e da distensão dessa região. Fibroedema geloide, nós já comentamos o efeito de vasodilatação e o efeito de aumento metabólico no adipócito são as duas opções de tratamento mais eficazes no tratamento de fibroedema geloide. São extremamente eficientes porque você reduzindo o tamanho do adipócito e melhorando a perfusão vascular, você normaliza totalmente o tecido dérmico com espaço para fluidez vascular e retorno venoso e linfático, que é muito, muito favorecido nesses processos térmicos. E aí você resolve o problema da celulite. Em rugas, porque nós estamos estimulando o colágeno e principalmente porque nós estamos melhorando a densidade total do tecido e aumentando o aporte de água. Então, realmente, há um favorecimento muito bom nos tecidos que já têm ali uma diminuição de colágeno, que já estão mais retraídos, com pouca água de depósito, tudo isso influenciando no aspecto de rugas e linhas. Analgesia, porque toda vasodilatação causa um aumento nutricional e relaxamento muscular. Então, para analgesia profunda em músculo, região de trapézio, realmente nós temos um efeito bem interessante. E para cicatrizes de acne, pensando na atrofia tecidual. Aumentei também, nesse caso, o depósito de colágeno e elastina, então você consegue normalizar a superfície desse tecido com mais especificidade. Pode trabalhar, inclusive, de maneira localizada. Por que nós temos, então, uma terapia diferente com a criofrequência? Porque ela é extremamente confortável, você consegue fazer a aplicação da radiofrequência na íntegra, sem ter tempo de interrupção, sem se preocupar se você vai queimar o tecido, se precisa parar para usar termômetro. Enfim, você consegue normalizar geralmente toda aquela região com um efeito muito satisfatório, sem causar nenhum desconforto. É a intolerância ao calor que interfere no tratamento da radiofrequência. E com a criofrequência nós não temos esse problema. Aí você pode observar a imagem termográfica, onde nós temos uma diminuição de temperatura superficial e um aumento da temperatura interna bem significativa. É ela que é positiva para o tratamento de estímulo de colágeno.